Fala pessoal, começando mais um Papo com Futebolês. A gente chega aqui mais uma vez aqui no YouTube, conversando com você, agradecendo a sua audiência, pedindo para você se inscrever no canal do Futebolês, ativar as notificações, gravando aqui nos estúdios Navega da TV Jangadeiro, mais um papo de alto nível. Caio Costa e eu estamos aqui para bater esse papo com mais uma figura do nosso futebol, sempre muito importante. Caião, você fez aniversário esses dias, parabéns para você. Valeu, né? Tá 4.0. Quarentão aí já, né? Tá. Mas tá bem, tá Cara bem. de 39, vamos lá. É isso aí. Mas hoje um programa especial, principalmente pro torcedor alvinegro. É isso aí. Que vive a euforia do acesso, um acesso muito comemorado e justificado por ser comemorado. Mas não falando tanto de presente, mas talvez de futuro do Ceará Sporting Clube. É isso, a gente vai falar com Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará. Israel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E aproveitando o gancho que o Caio já começou, falando de acesso, qual a alegria de ver o David Ricardo, né? Se a gente olhar assim para o time, pelo menos o time titular, o David é a representação dessa categoria de base da equipe alvinegra. Uma captação, mais um grande investimento. Prazer ter você aqui. Manso, primeiramente saudar todos os telespectadores, né, do Papo com Futebolês, saudar aqui o Caio, parabenizá-lo, né, no aniversário, saudar também você. É uma alegria muito grande, porque assim, o David Ricardo ele surge no pior momento para um jogador da base entrar, né, que é naquela reta final de 2022, o Juca assume o time, tem a coragem de colocar o David Ricardo, porque foi atleta dele no Sub-20. Mesmo a equipe saindo, né, a gente chegou à conclusão que naquele momento o David Ricardo foi bem, né, suportou a pressão, suportou o momento ruim, ficou o ano de 2023 né, no Ceará. E eu acho que assim, é unânime que, se você for apontar aí os 5 principais jogadores de 2024, eu acho que o David Ricardo vai estar entre esses 5, né? É fruto de não é o trabalho de formação da nossa base, mas é o trabalho de captação, né? De olhar o mercado, ver o que é que tem nos outros estados do Nordeste. Foi assim que a gente chegou ao David Ricardo, né? Jogava no Fluminense do Piauí, sempre com muita qualidade na saída de bola, pé esquerdo, né? Que hoje é um privilégio você ter um zagueiro com o pé esquerdo. E assim, as outras valências eram no decorrer do tempo ele ia evoluindo. Então, felicidade grande. Eu imagino. Até um fato curioso é que o Ceará já revelou atacantes, né? Já revelou meias, mas ultimamente ele tem revelado muitos zagueiros, né? O Ceará tem conseguido emplacar alguns zagueiros em sequência. Lacerda, a gente fala do Jefferson, que foi vendido para o Botafogo, o Marcos Vitor, que foi outra captação aqui do Floresta, mas que o grande destaque dele no Ceará, e por último o Jefferson, né? Aliás, o Jonathan. O Jonathan que foi vendido para o Cruzeiro, inclusive recentemente jogou partido titular do Campeonato Brasileiro. Com o David, só aí são 5 zagueiros, fora o Iago, que está dentro do time profissional, e outros também que já tiveram oportunidades. Tem algum trabalho específico para zagueiro? Assim, como é que tem sido esse trabalho, esse sucesso na formação de zagueiros também por parte do Ceará? Primeiro assim, hoje a gente vive a nível futebol mundial, o campo cada vez ele diminuiu mais, né? Naquela época, anos 80, até anos 90, ali o lugar de criação era camisa 10, o camisa 8. Hoje a gente está vendo que tudo muito compactado, campo de jogo menor. Então, se você não tiver um goleiro que tenha mínima qualidade com os pés, e se você não tiver a dupla de zaga também com essa característica de proposição, dificilmente esse menino ele vai progredir na carreira. Então, assim, é uma característica do nosso documento orientador da base do Ceará que os treinadores treinem esse tipo de situação. Ou seja, o zagueiro... Claro, é proibido dar chutão? Claro que não, porque... Contexto de jogo é contexto de jogo. Contexto de jogo é a escolha ele que vai tomar, mas a preferência é que ele primeiro tente sair jogando, tente esse desenvolvimento. E assim, sobre a questão de revelar zagueiro, eu acho que primeiro assim, zagueiro sempre leva mais cartões, né? Ou seja, o time profissional
geralmente você acaba perdendo sempre o zagueiro por... Rodando mais, né? Rodando. Às vezes, questão também de lesão acontece. E aí facilita, às vezes, para um zagueiro ter mais essa oportunidade. Mas, assim, lógico que a gente quer formar também o cara ali que faça gol, como já foi o Arthur Cabral. Mas, assim, são posições que também a gente olha a seleção brasileira, o pessoal cobra, né? Cadê o 9? Sim, cadê verdade. o 10? Ou seja, é uma carência do mercado, né? Não, o mais legal nesse aspecto do David Ricardo, que ele falou, é a história de como o garoto conseguiu sobreviver uma temporada de 23 muito complicada para todo mundo que estava no clube. E agora, a minha pergunta maior, o Ceará sofreu com muita instabilidade no time profissional, não só de resultado, mas troca de comando o tempo todo, né? Foram 4 trocas de treinador em 23. Esse ano a gente estava conversando em off, não dá nem para falar nada do Léo Condé, porque ele chegou, tinha que dar resultado no profissional, era logo um jogo contra o Santos, um jogo contra o Paysandu fora de casa, o cara ele vai olhar primeiro ali o elenco principal e depois vai olhar. O Ceará sobe, ao mesmo tempo que a tranquilidade volta em alguns aspectos, é óbvio, e volta também um aporte financeiro muito maior, que é estar na primeira divisão. Você acha que pode dar uma tranquilidade para a base trabalhar, mas sem ter a pressão de servir jogador profissional? Pode ser um ano de transição, porque vai voltar a ter um investimento maior. A gente sabe que o clube teve que fechar torneiras com 2 anos de Série B. Esse acesso pode significar um investimento maior ainda dentro das categorias de base. Eu não estou nem pensando na formatação de jogador para o time de 25, não. Eu estou falando mesmo de ano e ano. O Ceará vai disputar uma copinha, vai disputar outros campeonatos depois na frente. A volta à primeira divisão pode significar a volta a disputar o Campeonato Brasileiro também, de sub-20, né? Em 25, não. Não, para 26, né? Pode sim, ser. Sim. Então, tudo isso pode mexer, né? Isso. Assim, Caio, eu tinha um planejamento assim, muito bem delineado quando, infelizmente, a gente caiu. Que era o quê? Se mantivesse o acesso, nós iríamos fazer um investimento, principalmente acho, no maior gargalo que ocorre nas bases do Nordeste, como geral, para a diferença das outras bases, que é a questão da calendarização. Por exemplo, ontem eu almocei com o João Paulo, executivo do Palmeiras da base, ele dizendo, meu sub-20 vai para meu sub-11 vai para o Japão. Ou seja, meu sub-11. Então, esse calendário em todas as esse menino, ele está desde os 9 anos competindo em alto nível, vivendo uma experiência de ir ao Japão. É o que acontece. Quando a gente se encontra no Brasileiro Sub-17, tem um garoto aqui do Ceará que está competindo só a nível estadual, às vezes um pouco a nível Nordeste, contra um garoto que tem um rastro lá de 9, 10 anos de alto nível. E isso faz diferença. Questão da experiência em toda profissão. Claro. É a questão da quilometragem, né? Então, a gente passa por um processo político, né? Caso eu venha a continuar na base, primeiro investimento, calendarização. Infelizmente, não terei em ano 2025 a possibilidade de jogar o Brasileiro Sub-17, Sub-20. Terei que... Por causa do ranking, né, Zé? Por causa do ranking. Terei que buscar competições alternativas, até um Sub-20 e passar 10 dias em Portugal, ali enfrentar 3, 4 times. Sub-17 buscar também uma competição a nível Rio Nacional. Rio, São Paulo, porque esses meninos precisam jogar em alto nível. E a questão do investimento? É natural que haja mais investimento, quando eu falo investimento, não é só nesse processo de captação, né? O Caio falou bem. É no investimento mesmo do... Pessoas, e para fazer isso é preciso dinheiro, né? Equipamento, enfim. Para você fazer uma viagem como essa, um planejamento de calendário sem estar nas competições da CBF, precisa de um investimento. É natural que isso aconteça? Eu sempre digo assim, mas eu queria que todos os dirigentes e quem faz parte do conselho, que cuida do Ceará como instituição, tivesse essa mentalidade de que o futuro está na base, principalmente para os times do Nordeste. Porque você vai enfrentar Flamengo, Palmeiras com condições de ir ao mercado, trazer, enquanto a gente não vai ter esse poder aquisitivo. Ou seja, vamos ter que criar uma receita ali nova, que ninguém está esperando, por um ativo desse da base. Então, assim, o João Paulo foi muito tempo diretor financeiro, agora presidente do clube. Ele, como acompanhou isso, ele tem certeza, pelos números,
que base compensa. Porque esse ano 2024, num período que estava período ruim financeiramente, o Jonathan com certeza contribuiu muito para dar essa tranquilidade ao time de cima. E se eu pegar a minha despesa anual da base, o Jonathan pagou e ainda deixou um valor, entendeu? Então, assim, é investimento em calendário, investimento em profissionais bons, se não trazer, adequar, melhorar. Isso ainda, assim, o nosso estado ainda está um pouco aquém na questão salarial comparado com os grandes centros. Aqui, eu sempre costumo dizer que não preciso ficar preparador físico, fisiologista, ir lá fora. Não, aqui no estado nós temos bons profissionais em todas as posições. Agora eles precisam de condições. Investimento também na parte da estrutura do CT, porque é uma estrutura já mais de 10, 11 anos, que ainda não passou por uma grande reforma, então a gente precisa melhorar, já precisa aumentar o refeitório, já precisa aumentar as dependências onde os meninos ficam, precisa reformar vestiário. Então, sim, mas aí tudo dentro de um plano que a gente, se continuar, vou conversar com o presidente e decidir a contratação de um coordenador técnico, porque quando a gente... Teve o Armando e teve o André, né? Pronto, os dois o André saiu passaram... em 22, janeiro de 22. Então a gente ficou 2022, 2023, 2024 sem coordenador técnico. Ou seja, eu e o Sandro, a gente se virava ali tudo, mas não é o adequado. Porque o coordenador técnico é o cara que tem que estar ali, olha, no sub-20, o sub-17, sub-15, sub-13, provocando o treinador, dialogando, discutindo. E além da figura do executivo, que é aquele cara mais gestor. O Renato tem todo um roteiro aqui, mas eu tenho que perguntar, já que você falou de calendário, competição, a gente fala em vitrine, porque quando se fala da venda do Jonathan, o ativo financeiro que foi para o clube importante, ela não é mais a principal competição tecnicamente da base do Brasil, mas ela é a maior vitrine da competição de base do Brasil. Talvez seja a única que todo mundo para lá no dia 25 de janeiro para ver a final. Acontece. Que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Saiu o sorteio dos grupos. Curiosamente, o Ceará vai jogar no estádio que eu adoro, que é o estádio do Juventus, o Arroio Javari. Mas aqui é um clube que tem muita tradição de base, já foi campeão da Copa São Paulo, foi vice-campeão e tudo. Campeonato só interrompo, o Campeonato Paulista de base fortíssimo. Briga de foice total. E há muito tempo. Tanto é que o campeão foi o Novo Horizontino. Isso. Como esse time está preparado para a competição, que expectativa pode-se ter. E outra coisa, a Copinha, uma vez escutei alguém falando, ela antes de ser uma competição, ela é um grande festival de futebol. Porque vai times do país inteiro disputar ela, e o estado de São Paulo é um país, ele é enorme. Então, se o Ceará vai conseguir também a história de captação, observar de times, talentos, por exemplo, de mercados financeiros abaixo do que é o cearense, para tentar pensar o que é que o Ceará trabalha em cima da Copinha 2025. O grupo estava procurando aqui Juventus, Ceará, Trindade de Goiás e Portuguesa Santista, 2 times paulistas. Isso. Ou seja, são 2 times paulistas Pesados. que você sabe que possivelmente virão com times de último ano. Ou seja, exato. Já vai ter... Todo mundo batendo 20. Todo mundo batendo no 20. E aí eu até me reuni já com a comissão técnica. Nós temos alguns atletas que estarão estourando, mas com possibilidade de jogar a Copa São Paulo. Caso Pablo, Caio Rafael, João Vitor, Fernando. Acho que são 5, 6. Que é a base do 20 esse ano, que é a né? base do 20. Então, assim, primeiro... Todos eles com passagem no profissional. Todos né? eles, Então, primeiro, ainda vou sentar com o Haroldo e com o próprio Lucas Drubski e João Paulo Santos para ver o planejamento deles do time profissional, porque, se eu não me engano, apresenta ali por volta do dia 2, dia 3 de janeiro, e o Cearense começa no dia 18. Isso. Ou seja, tem que ver como é... Se vai querer usar, se as contratações já chegaram, chegaram e tudo. Então, primeiro, ver quais desses nomes... A prioridade é profissional. Claro, é natural isso também, né? É natural. Até porque tem que ser assim, né? E eu quero que seja. Sim, claro. Claro. Então, assim, primeiro, passar por esse crivo. Segundo, passar pelo crivo dos atletas que, rapaz, já foi Copa São Paulo para mim. Não é melhor ele iniciar já o ano de 2025 indo para outro clube profissional e já passando por um campeonato
estadual. Podendo ser até emprestado pelo Ceará, jogador com contrato. Podendo ser emprestado, jogar um estadual do Rio Grande do Norte ou da Paraíba. Você tá aqui 2 nomes aleatórios, por exemplo. O Pablo e o João Vitor, por exemplo, que já tem. O Pablo nem tem tanta quilometragem. Teve mais expectativa por conta dos gols que fez ano passado, esse ano, na Copinha, do que provavelmente quilometragem. Pouco teve. Mas o João Vitor já teve muito, até porque subiu cedo, teve no Japão. Poderia ser, por exemplo, o caso desses dois. Estou citando aqui de forma aleatória por conta de serem mais conhecidos. Isso. Então, assim, passa por esse segundo crivo. E o terceiro crivo, Caio, que aí é a questão mesmo da vitrine. É o momento que o mercado procura os jogadores jovens. Porque esses de último ano, o mercado já sabe quem é, já sabe o que pode dar. E aí é o que eu até conversei com o Alisson. Pode ficar tranquilo. Você não vai ser cobrado pelo resultado se a gente optar por levar um time mais jovem dos meninos que subiram do 17, que ainda estarão com 17 anos. Vamos fazer o nosso trabalho de formação, porque hoje a gente vai enfrentar o Palmeiras, o goleiro é 0,7, o lateral direito é 0,5, os 2 zagueiros 0,6 e o lateral esquerdo 0,7 e o primeiro volante 0,7. Com mais 2, 3 anos. Só para a galera, porque aqui não é muito habituado, o 07 é 18 anos, né? O que 2007. O que o Israel está dizendo é, eles não vão jogar com os caras do 20, né? Eles vão jogar com 17, 18, 19 no máximo. Né? Mas se tiverem qualidade, vão sobressair aos de 20 anos. Então, assim, a gente vai obedecer esse critério dentro do diálogo. Isso hoje é bem formatado no Ceará em relação a esse planejamento do passo a passo de cada garoto nas categorias. Quando eu digo assim, o garoto está se destacando no Sub-17, ele já é integrado ali aos treinos do Sub-20, do 15 ao 17, há essa integração. Conta pra gente como é que é essa administração. Hoje não tem um coordenador técnico, mas o Ceará há muito tempo já investiu e já tem uma estrutura. A gente fala assim que não tem um coordenador, mas já tem uma base, né? Não é largado como quem pode imaginar. Como eu digo, rapaz, está ali o script todo sendo seguido. Eu, às vezes, passo lá vendo o treino, se tiver fazendo alguma coisa que não está no script, eu vou perceber na hora, porque tá ali tudo. Já tem um mapeado, né? Já tem mapeado. Mas você sabe que treinador assim, é um bicho difícil assim, de entender, certo? Se ele puder ter 40 jogadores de 17 anos no elenco dele e não ter nenhum de 16 anos, ele vai preferir, porque ele vai achar que o que vai garantir o resultado é ali a questão da força física do menino ser mais jovem. Então, assim, é uma constante provocação de dizer, rapaz, esse menino aqui de 16 anos, ele é primeiro ano de 17, né? E ele está atropelando aqui o de 17 anos. Então, esse de 17 anos tem que ser liberado. Não, mas é porque eu vou sofrer. Meu amigo, não interessa. O atleta é do clube e a gente tem que procurar os atletas com mais projeção. Então, assim, é uma briga constante, né? Da gente conseguir fazer esse trabalho. Mas, assim, o Alisson, que é o treinador do Sub-20, ele é um treinador formado no Ceará, já está há 5 anos no clube, ou seja, acabou, quando foi em outubro, acabaram os campeonatos do Sub-17. Ele pegou já os jogadores que na cabeça dele, né, se viriam, já estão integrados no 20. Você estava falando aí dessa transição, desse período, né, de como o garoto vai se adaptar à categoria de cima. E há uma discussão, inclusive, desde lá de baixo, né, da formação, da iniciação, a gente pode dizer assim, sobre essa questão sobre a questão da física com a questão do talento, né? Eu imagino que quanto mais jovem, esse dilema é ainda maior. O que eu quero dizer? Que o cara, quando ele tá ali às vezes eu tenho 10 anos e ele é um galalau... Ele leva vantagem que na hora que ele vai jogar com a galera do tamanho dele... E ele tem um chute forte, chuta, o goleiro não pega. Não falam de grandes centroavantes de base que quando chega no profissional não jogam porque ele fazia valer a valência física na base e eu não vou nem pro profissional, eu vou ainda dentro da base. Às vezes o menino é muito bom no 11, mas quando vai pro 13 ele já tem um impacto porque talvez a questão física já vai começando a nivelar mais, né? Como é também para você, como o gestor macro desse plano todo, administrar essas situações? Porque aí a gente está falando de
pai, família, o engajamento dos pais ali no 11, no 13 é maior do que no 20, eu imagino, né? Como é que é também essa relação, pensando nessas duas coisas, em ganhar campeonatos, mas também em formar, né? Iniciação que, por sinal, é cuidada pelo Carlos Manso. Tem um sobrenome peculiar aí. Que até disse quando foi. Olha, o diretor contratou foi um cara do Fortaleza. O do Fortaleza é o Júlio Manso. O Israel, a gente conversou na época, tô levando o Manso pra lá. Eu falei, o Júlio? Não. Aí, não, eu tô levando o Carlos. A família toda envolvida no futebol. E aí, ele me ajuda muito, que eu disse assim, Carlos Manso, me evite eu falar com os pais, que eu não tenho paciência. Porque para mim, assim, um pai, quando o menino tá jogando, o pai nunca vem falar nada. Agora, se o filho dele não tá, aí aparecem os problemas. Aí eu digo, rapaz, isso é engraçado. Quando teu filho tá jogando e o filho do outro tá lá no banco, aí tá tudo ok. Mas aí quando inverte, aí agora tem algo errado. Né? Então, assim, eu acho que é um problema do futebol brasileiro, que eu também não tenho visto, assim, um grande estudo, uma grande discussão da própria CBF, que é a precocidade do futebol brasileiro. Então, hoje eu tenho aqui os meninos jogando desde o sub-8, né? Já com essa pressão dentro de casa. Eu já tenho campeonatos aqui no sub-10 de campo de 11, que eu acho assim que o menino não agrega muito pouco, porque um campo de 11 ele vai pegar poucas vezes na bola, e essa idade é a idade lúdica. É a idade do drible, né? É a idade do drible, é deixar ele brincar. Você vai dizer pro menino que ele não... Não, você vai jogar aqui, você vai pegar 2 minutos na bola. Não, e dizer assim, você não precisa tocar não, você tem que acompanhar o lateral. Não é a idade da tática, você tem que ensinar o domínio, o passe. Você está mecanizando o futebol, né? Aí eu fazendo até uma crítica às novas safras de treinadores, até aqui do estado, acho que é problema. Fica muito bitolado naquela questão do Guardiola. Não, vamos fazer aqui o campo reduzido e jogo tudo. Associativo. Jogo associativo. Não, mas calma, base eu tenho que primeiro... Como é que eu vou fazer um jogo associativo se eu não consigo dominar e passar? Claro. Então, qual é a idade? A idade é essa idade da iniciação. Mas, infelizmente, quando a gente for fazer uma semana só disso, o pai... Meu filho está piorando, porque não está tendo coletivo, porque não tá jogando. Então, assim, hoje isso é um problema, né? Ou seja, o menino vai ter que passar por isso. E aí, quando você fala assim, rapaz, é aquele menino que, às vezes, no 11 era um craque, e aí, quando chega no sub-17, não joga mais nada. Como também tem aquele meninozinho lá que passou a vida quase toda na reserva, e aí ele foi tendo a resiliência, ele foi treinando, e aí na hora do estirão ele vai e atropela, entendeu? Então, assim, é o que eu sempre digo, rapaz, não é uma corrida de 100 metros. Ser jogador de futebol é uma maratona. E, assim, a gente hoje vive uma geração de jovens e adolescentes, na minha visão, muito imediatista. Ou seja, eles são impacientes, querem tudo na mão, a questão do celular também prejudica muito, e acaba que uma pequena frustração já é o gargalo para dizer que nunca vai dar certo. Enquanto, na verdade, o jogador de futebol ele vai conviver sempre com isso. É um treinador que às vezes não gosta, não vai botar, e o cara vai deixar de treinar, o cara tem que persistir, porque uma hora vai ter a oportunidade dele. E nessa questão do jogador maturado, né, que é aquele jogador que faz a diferença por conta da força naquele momento. Aí é uma avaliação mesmo que tem que ser então, eu faço muito, mas também os treinadores fazem, e a coordenação faz, porque assim, às vezes você tem um menino que é muito alto, mas ainda descoordenado, mas que você vê talento. Ou seja, ele tem o principal, que é o talento. Agora, a coordenação vai ser com o decorrer e com o treinamento. E às vezes você tem aquele que ali arrasta 8, 9, 10 com as forças, mas quando chega com 16, ele iguala com o outro, ele vai perder no talento. O Ceará hoje tem quantos times e quantas categorias de base? Do sub-8 ao sub-20. Sub-8 ao sub-20. Sub-8, sub-9 jogam só futsal. Sub-10 joga futsal e campo de 11. Sub-11 joga campo... 11 e 12 joga campo e futsal. Com 13, eles deixam de jogar futsal e passam a ser integrados na cidade de Vozão. São quantos garotos hoje na cidade de Vozão?
Morando ou tudo? Tudo. Que 200, treinam, né? 200, vou pegar do 8 ao 20, os 280 meninos. 680 meninos. Morando 69, 70. Esses meninos são de dessa fora, faixa idade de 11... Não, porque a lei veda, né? 14 a 20. Morando só a partir dos 14. Só a partir dos 14. E são garotos normalmente de fora do estado. De ou fora. então do interior. De fora do interior. E aí, outra problemática que acontece. A gente, infelizmente, a segurança a nível nacional, questão das crime organizado, Sim. a gente convive com isso também no futebol, porque às vezes eu tenho um menino da cidade que mora em um bairro que ele não pode ir no bairro porque é a facção tal. Ou seja, eu tenho que trazer esse garoto para morar dentro do CT. Mesmo ele sendo da cidade. Mesmo ele sendo da cidade. Ou seja, hoje eu tenho 5 vagas a menos porque eu estou utilizando para 5 garotos. Né? É uma proteção. É a forma que o clube pode fazer é protegendo o garoto. Para você ver, né? Às vezes a gente... Aí só um parênteses, né? Não tem como desassociar o social... o futebol não é uma bolha da sociedade. No fundo, o futebol ele não está alheio a nenhum problema da sociedade. Né? Cidade, E eu imagino, Israel, que você deva... Porque vamos falar aqui bem abertamente. Você deve conviver com a pobreza, né? Assim, vários garotos que chegam ali na sua mão... para tentar a vida, uma oportunidade, às vezes dedicam tudo e são extremamente pobres, né? Vivem na extrema pobreza e o clube também precisa ter esse tato, né? O Haroldo já teve aqui, o próprio Drubski também, o Ricardinho teve aqui, falou sobre a questão da assistência social que tem ao profissional. Como é que é essa questão também com a categoria de base, né? Tem um trabalho específico com esse tipo de situação? Mas até lembrei um fato que o meu capitão do Sub-17, a primeira vez que ele foi viajar de avião para jogar um jogo contra o Palmeiras, eu acho, fora de casa. Aí durante o almoço, ele comeu tanto que na hora do jogo passou mal, né? Aí eu perguntei ao nutricionista, cara, o que aconteceu? Como é que pode, ele sabe, né, que se comer muito, ansioso. vai prejudicá-lo. E aí depois eu fui pegar com o assistente social o contexto dele familiar, porque o garoto que chega na base do Ceará, o assistente social faz lá quantos provedores, uma triagem, né? Quem é provedor, moram quantas pessoas e tudo, ou seja, ele consegue saber a renda, né? Então, assim, esse menino era da cidade, o que a gente chegou à conclusão? Rapaz, ele comeu muito, porque quando ele está quando ele está em Fortaleza, ele tem a comida do clube, mas depois ele vai para casa e pode ser que não tenha comida. Ou seja, naquele momento ali, no hotel, se servindo da maneira que quisesse, tinha... Então, assim, a base ainda tem isso, tem todo um contexto que você não adianta fazer logo o julgamento, você tem que fazer todo um processo investigativo, né? E tratando dessa situação psicossocial, né? O Ceará é clube formador, né? Então, um dos requisitos para ser clube formador é dar essa assistência, esse assistencialismo, né? Ou seja, psicólogo, a gente tem um assistente social. No futuro, né? Nesse período, se eu puder continuar, vou bater um pouco nessa questão da escola, deles terem mais interesse pelo estudo, porque assim, eu vejo hoje que a parte cognitiva dos atletas bem abaixo e literalmente prejudica objetivamente no jogo. Porque hoje... Cognitivo, né? Hoje, estimula... como o Caio falou, espaço curto, e no espaço curto eu vou ter que pensar mais rápido. É lógico, né? Isso é objetivo. Né? Hoje, quanto é o custo, se você pode responder, claro, operacional da base do Ceará? 7, 8 milhões. Por ano. Por ano. Então, uma venda do Jonathan foi vendida por 8. quanto? Uma venda do Jonathan... Eu estou botando isso aqui porque é interessante, que às vezes o torcedor confunde despesa com investimento. Só para ter uma ideia de que é uma engrenagem gigantesca. Nós estamos falando de mais de 250 garotos. E quando está falando de 250 garotos, os treinadores, você está falando de psicóloga, tem tudo. Tem todo um operacional comida, gigantesco. Você gasta. Alimentação, nossa senhora, deve ser um negócio de louco. Mas ainda vale muito a pena para o clube fazer esse tipo de investimento. A partir de que idade eles começam a receber ajuda de custo, pelo menos? Porque muitos garotos já têm contrato profissional, né? Salário e tudo mais. É o seguinte,
com 12, hoje teve uma mudança na Lei Geral de Esporte, com 12 é a idade de iniciação esportiva. Ou seja, o clube ele começa a ser protegido. Faz o cadastro no site da federação. Aquela velha história de federou o garoto, né? Federou, ou seja, com 12 já permite. Mas a parte pecuniária só a partir dos 14 no contrato de formação. Que aí é o momento que o clube passa a ser protegido. Mas na iniciação, a gente dá ajudas de custo, mas sabendo que não é garantia de nada. Não é Não há nenhum vínculo, né? Não há nenhum vínculo. O mecanismo de solidariedade da FIFA já conta a partir dos 12 anos, né? Conta. 12? 12. Explica pra gente, Zé, como é que é essa... A gente até colocou isso na pauta. Como é que é a questão do mecanismo de solidariedade? Assim, o garoto chega, ele tem que passar quanto tempo para poder já entrar? Ou o federou, ele já faz parte? Assim, como é que é? Eu não estou lembrado aqui a porcentagem, mas se eu não me engano, 0,5 por ano, né? Isso, Até os 23. Essa porcentagem aumenta mais próximo do 23, né? Não. É sempre essa e você vai acumulando, né? Se o garoto tá no 12, no 13, aí essa porcentagem vai acumulando. Porque é contado como base até os 23, né? A gente perdeu um pouco dessa cultura, mas é até os 23 anos o mecanismo de solidariedade. Até a temporada que o jogador completa 23 anos. Porque o futebol é porque preconceizou e hoje você tá contando base de 17 anos. Hoje não tem mais o campeonato de aspirantes que tinha antigamente, de verdade, que era mais ou menos isso, era mais ou menos um sub-23. O Ceará tem muitos jogadores, assim, hoje que já retornam essa questão do mecanismo de solidariedade. Tem como, assim, de cabeça lembrar. Eu sei que tem um caso agora... Tem o caso famoso do Arthur Vitor, né? Que o Arthur Vitor, assim, toda vez... O Cabral, né? O Arthur Cabral também é outro que também tem. Porque o mecanismo de solidariedade sempre vai ter, né? E agora até nas transferências domésticas, né? Porque antigamente era só internacionais. Até o final da carreira. Toda negociação. Eu acho uma baita justiça, porque é aquela coisa. O Ederson tá para ser vendido aí pro futebol inglês, né? O Ederson que passou pelo Fortaleza. Ele vai sempre render um dinheiro pro Fortaleza. E olha que no caso do Fortaleza, o Fortaleza trouxe ele como empréstimo de profissional, só que ele estava abaixo dos 23. Aí no caso do Ceará, por exemplo, tem o Eric Puga, é um desses casos. O Puga jogou a temporada 23, né? Não, o Puga tem 24 esse ano, ele já estava no passado, talvez ele pegue. A temporada 23 de 23 entra. O Puga, eu confesso que tem que olhar. Mas o que eu quero dizer, no fim das contas, é que saber se isso faz parte do orçamento, né? Se você olha ali, aquele cara sempre vai... Pingo, maravilha. Sempre vai estar... É claro que tem essa previsão orçamentária ali de venda de jogador e não de mecanismo de solidariedade, até porque você não depende mais não depende mais do clube, né? Sim. Mas assim, é o que eu falo da receita inesperada, né? Às vezes está aperreado, tu vai vender um jogador, tu vai pingar alguma coisa que foi fruto de um trabalho. Por exemplo, o Gustavo, que era do esporte, acho que ele passou 8 meses e pingou um mecanismozinho de solidariedade, entendeu? Você passou pouco tempo. Mas assim, até, Caio, ainda existe muita, quando você olha os números frios, não, isso aqui está gastando muito. E por que o treinador do 20 não é o mesmo do treinador do 17? A gente ainda se depara com esse tipo de questionamento. Mas se você pega o Mirassol que subiu aí, construiu o CT Mirassol dele... é um grande exemplo. É a venda do Luiz Araújo, feita pelo São Paulo. Sim. E aí ele tinha porcentagem, mecanismo de solidariedade, e aí o Mirassol construiu o CT dele. Não construiu, né? Completou. E até foi uma conversa que eu tive ontem com o João Paulo, ele dizendo... Copa São Paulo, né? João Paulo do Palmeiras. Ele pega a relação do time que vem lá de Alagoas. Ele vai procurando a idade, né? Os mais novos interessam. Aí, quando ele vê um time todo último ano, ele diz: meu amigo, para que você veio com o time último ano? Não, porque a gente queria competir. Mas o que é que vai adiantar o jogador de último ano? O que pode te ajudar é o jogador que é novo, se destacar, a gente ficar com porcentagem e com esse dinheiro tu reformula tua estrutura, reformula o teu clube. Como é que é esse dilema entre formar e competir? E eu falo de forma... O Ceará, você pode falar pelo Ceará, como é que é a mentalidade de hoje, que eu acho que é o que mais também interessa pra gente. Mas é legal você falar do mercado.
porque o mercado estimula também, né? Você fala do Palmeiras aí. O Palmeiras olha para pro Trindade, que vai jogar contra o Ceará lá de Goiás. O Palmeiras quer olhar um garoto lá de 16 anos que esse é o que interessa. Todo mundo quer descobrir um cara de onde não existe. É isso mesmo, é isso que o mercado induz. Porque assim, a Copa São Paulo, na verdade, é o craque inesperado. Porque assim, a maioria das equipes já estão mapeadas, né? Todo mundo já conhece, né? Apareceu um Valdívia, que apareceu no Rondonópolis, o Gustavo foi do CATS, por exemplo. Então, esses caras aparecem no mercado porque esses times jogam quarta divisão de São Paulo, Campeonato de Rondônia, e ninguém vê. É diferente que é Ceará, Fortaleza, Floresta, time de São Paulo, do Sul, que seja... E hoje tem as TVs de federação, né? Que quer ou não, o Campeonato Cearense Sub-20 tem televisão. Não, e esses jogos da iniciação, Sub-10, tá tudo isso já transmitido. Deixa eu aproveitar esse gancho. Como é que está a análise de desempenho na base? Porque é um detalhe muito legal. A gente fala muito do profissional, mas a base, para captar, você assim, tem uma análise de desempenho específica, um grupo, né? Mercado, né? Desempenho para o time, né? O mercado ali para a base e... a gente já viu que é possível monitorar. Existe esse trabalho específico? É um setor que tem que ser dividido em 2 momentos. O jogador abaixo de 15 anos e o jogador acima de 15 anos. Abaixo de 15 anos, infelizmente, dificilmente eu vou acompanhar assistindo pro YouTube, pelos os sites, né? Eu tenho que ir... Tem que ir logo e aí observar. Aí é a função do captador mesmo. Lá no interior, vai ter um menino ali sub-13, sub-14. Ou seja, é uma forma de análise, mas é aquela análise mais raiz, né? A rudimentar. E de 15 para cima, que aí você pega 16 a 20, aí já passa a ter aquela função do analista mesmo de mercado, que quando a gente criou, foi no ano de 2021, que a gente trouxe o Diego, que hoje está no São Paulo, para ser o analista de mercado, ou seja, ele dava o direcionamento 17 e 20 dentro das carências e ia procurando, devastando mesmo o mercado. Ou seja, é uma função hoje que faz parte também da base. O mercado na base, estou falando desse mercado mesmo, você eu quero aquele jogador tudo, ele é tão acirrado como do profissional? Porque assim... Quando eu falo acirrado, de ter concorrência, surge um menino muito bom, sei lá, no Atlético Cearense. Rapidamente vem, tipo, os Gaviões, né? Ceará, Fortaleza, vem em cima. É um grau de disputa, assim. Porque certamente a contratação na base é uma contratação por natureza mais arriscada. Você não tem como cravar que aquele menino vai ainda mais arriscado, né? Ela é mais arriscada. Que hoje, outra grande problemática, primeiro que surgiu o garoto, se ele surgiu com 11 e 12 anos, o Palmeiras já está aqui, o Bahia hoje passou para 18 captadores, depois que virou Grupo City. Ou seja, 18 captadores ele mapeia o Nordeste todinho fácil. Então vem o Inter, ou seja, o Ceará e o Fortaleza estão aqui brigando com esses gigantes, né? Nessa primeira idade. E aí, quando surge esse aí de 16, 17 anos, você tenta negociar, mas também é acirrado. Foi o caso do Hércules, né? Também. O Hércules foi assim, foi mais... O Hércules foi do Atlético Cearense pro Fortaleza. O Hércules chama a atenção porque ele joga o Cearense pelo Atlético Cearense, né? Com a idade, acho que ainda 20, 21 anos. Isso. O Pulga a gente tentou trazer 2021, Pulga no Atlético Cearense. A gente tentou buscá-lo. E em relação aos empresários? Porque a gente está falando dos clubes, mas assim... há uma forte influência dos empresários, e eu não estou falando do Pulga no 20 ou então no profissional, eu estou falando do menino de 14 anos que já tem um representante, que você já não conversa com o pai, você conversa com o empresário que representa a família. Como é que é também? Porque empresário é aquela coisa assim... E aqui não é uma palavra de... não vamos demonizar. Não é zero demonizando. Mas é o trabalho do empresário. Ele investe para ter lucro. Como em qualquer profissão, claro. Tem os ruins e os bons, né? Mas assim, o que eu acho que hoje um dos grandes defeitos do empresário, de alguns, né?
é que ele, às vezes, ele quer só que o clube cumpra a função dele e que o atleta não cumpra a sua função, entendeu? Aí eu vou dar um exemplo. Eu tive um jogador que chegou atrasado às vésperas de uma viagem importante do Sub-20. Aí o treinador foi e tirou da lista. Tirou da lista. Aí o empresário liga, vocês estão se punindo? Não é o clube que está se punindo. O que está se punindo é o seu próprio... Está perdendo a chance. Seu próprio atleta. Você que era para chegar para ele, perguntar qual o motivo dele ter chegado atrasado. Porque ele só faz isso na vida. É atleta, então isso é um dever básico, né? Então, assim, existe esse tipo de empresário e também há aqueles que tratam os garotos mesmo como filho. Porque, na verdade, hoje com a nossa vulnerabilidade social, nacional e tudo, o empresário acaba tendo que ser a função de pai, né? Então, se não pode vislumbrar também só a parte... Não, ali um produto, né? Eu estou investindo e eu vou ter que lucrar. Mas na hora da negociação com eles, assim, é trabalhoso, assim, é justo? Como é que você vê essa relação, assim? Hoje, pelo menos, não estou falando de nenhum caso específico, né? Mas, assim, é uma relação que acontece com harmonia, cada um, obviamente, lutando pelo seu interesse, mas... tá você acha que está dentro da normalidade do que é um negócio? Manso, depende muito das diretrizes que é dada pelo clube. Por exemplo, o Sandro é um executivo que é conhecido por ser rigoroso com o empresário. Ou seja, empresário, meu amigo, você cuida do seu jogador. Não venha querer criticar treinador ou querer que o menino jogue ou pedir que o menino que está errado de não estar jogando. Cuide da parte esportiva. Logicamente, é o que eu falo, tem os ruins e os bons empresários. Mas, assim, o Ceará cumprindo a sua função de fazer o contrato, arcar com esse contrato, não tem problema. Logicamente que, às vezes, acontece do menino despontar e o empresário querer um benefício melhor para aquele atleta dele. O futebol é muito dinheiro, né, cara? É muito dinheiro. A gente está falando do operacional do Ceará. Quando surge esse caso de um garoto que na base já se destaca, aparece empresário e tudo, e aí, como eu falei, né? Aliás, a gente sabe, né? Hoje tem muita transferência dentro da própria base, né? O menino começa num clube, termina no outro e tudo. Se o Ceará capta do Fluminense do Piauí, como fez com o David Ricardo, um clube de maior situação financeira, capta do Ceará e tá tudo bem. Lei do mercado. Tem 3 aí pra gente citar exemplo. O David no Palmeiras, o Davi no Palmeiras. Isso. Tem o Boateng, né, que agora foi pro RB Bragantino. E tem um no Internacional, se não me engano, Gabriel, tô errado? Centroavante, Gabriel Amaral. Gabriel Amaral. E teve outros antes, até o Luca do Inter também. Então, só para dar um exemplo do que você estava dizendo, né? Que alguém vem aqui e leva também, né? Como é para trabalhar a cabeça do garoto para ele não, se no caso, por exemplo, não for com uma transferência dessa, acaba ficando no Ceará, ele não se perder, não perder desculpa o perdão da palavra, o tesão de continuar no Ceará. Caio, assim, eu pode ser que até alguém fique com raiva com isso que eu vou dizer, mas assim, o Ceará tem que conhecer seu lugar na cadeia alimentar. E aí tem gente que diz, rapaz, vem uma proposta do Palmeiras por um menino de 14 anos do Ceará, o Palmeiras vai deixar 50% para o Ceará. Aí eu tenho que pensar. Como torcedor, eu vou dizer, não, mas eu quero que aquele menino chegue ao profissional romântica, né? E vista a camisa do Ceará. Agora, como gestor, rapaz, vamos lá. Primeiro que o empresário vai falar para a família do menino que o Palmeiras está querendo. E o Ceará está embaçando. Ou seja, é o primeiro problema. Segundo, eu estou deixando de ter uma despesa e colocando para outro clube passar até a despesa. E eu tenho a chance de ter 50% de lucro em cima da despesa que aquele clube vai ter. Terceiro, o patamar desse outro clube no cenário nacional do ponto de vista de base. E mundial, né? E mundial. Ou seja, o Arthur Cabral, se surge um clube de São Paulo, você pode ter certeza que o valor... A gente brincava muito aqui o valor que se o de venda Cabral tivesse jogado no Goiás, aquele brasileiro de 18, ele era vendido 2 vezes mais caro. Então, assim, dependendo do caso concreto, é um diálogo, sempre acontece meu e do presidente do clube.
O João Paulo tem pensa parecido comigo, assim, rapaz, mas 14 anos, né? Você não sabe o que esse garoto vai ser? O Robson já pensava diferente. Não, deixa... Só que acaba sendo uma aposta, né? Não deixa de ser. Deixa que puxa. É uma boa provocação essa, claro. porque não deixa de ser também, assim, você vai acertar em alguns, você vai errar em outros, Hoje o Sub-9, camisa 9 do Palmeiras Sub-15, campeão paulista, Eric Cauã. Em fevereiro ele foi campeão do Nordeste Sub-15 pelo Ceará. O Palmeiras viu lá em Recife. Aí o João Paulo liga. Rapaz, esse jogador e tudo, meu amigo, deixa essa... Se for a partir daqui, a gente aceita negociar. Porque também não tem mais aquela história, Caio, quando você passa a fazer um trabalho bem feito, não, vou deixar só 10%. Também não é mais avacalhado. Não, né? peraí, respeite. Moralizou, e leva, não. Não, peraí, moralizou. Moralizou, respeite. Entendeu? Você falou muito do Palmeiras, e o Palmeiras, que foi durante muitos anos uma piada na base por nunca ter ganho a Copinha, hoje é a base mais vitoriosa do Brasil, pelo menos nos últimos 5 anos, fora o que revelou de jogador e anda faturando, né? A gente fala muito do Palmeiras, investimento de Crefisa, e esquece o quanto o Palmeiras está faturando por venda de jogador todo ano. É a grande referência hoje, Israel? Rapaz, boa pergunta, cara. Assim, são duas... Eu particularmente gosto muito do estilo dele, não sei se já viram alguma participação dele em podcast, mas do estilo dele gerir, né? Ele é aquele cara mais raiz e tudo, que é o João Paulo, que ele chega pro treinador, por exemplo, o Palmeiras lá tem um projeto que é sensacional, é o quê? Eu tenho aqui meu atacante do Sub-9, do Sub-17, certo? Camisa 9. Ele tá com uma deficiência aqui de cabeceio. Aí esse menino, ele é tirado do treino do Sub-17 e ele vai treinar com um personal soccer do Palmeiras. Só esse fundamento. É o que... Aí vamos lá, o treinador fica com raiva? Com certeza deve ficar com raiva, né? Porque ele tá perdendo o garoto ali naquele período. Aí é o que o João Paulo diz. Meu amigo, o time não é seu, né? O time é do Palmeiras. E eu tenho que melhorar o atleta. Mas, assim, ele também usa muito poderio financeiro. Hoje, como o Palmeiras é conhecido por um time que o profissional bota os garotos para jogar, então o que é que passa a acontecer? O menino que é visto lá no interior de Goiás, o parceiro vai e liga, tem um menino aqui, ou seja, acabam os atletas indo até ele. Como foi o Santos? Por que o Santos, meninos da Vila e tudo? Porque o Santos botava os meninos para jogar. Para jogar. O Fluminense, né? O pessoal do Fluminense é muito bom também. São Paulo já foi assim. São Paulo, Fluminense. Aí tem acho que o Atlético Paranaense também viveu. Não sei como é que tá hoje, se tá mais atualizado. O que eu noto é o seguinte. Base, categoria de base e política institucional do clube não combinam. Tem que ser totalmente dissociado. Ou seja, é o filho do amigo do... Sim. Filho do amigo do amigo do presidente ou do fulano de tal, que é diretor do conselheiro e tal. Menino, diz aí que o filho do menino joga bola. Cara, se você for começar por esse caminho, é onde o trabalho... Não acontece muito, sabe, de alguém chegar e falar, rapaz, vai olhar isso aqui. Porque a gente sabe que antigamente acontecia pra caramba. Não, o que é que eu assim, se fosse para negar, eu negaria. Mas lógico que tem a parte política. A gente tem lá o projeto piloto, que acontece toda semana, que é esse menino, que é o pedido. Tem um menino que é craque lá no meu condomínio, lá no meu interior. Rapaz, vamos fazer o seguinte, ele vem aqui passar uma semana no Ceará treinando pela manhã, com outros meninos em avaliação. Aí no final da semana, digamos que ele seja sub-13, ele vai ter um amistoso contra o terceiro time do sub-13 que eu já tenho. Ou seja, vamos ver aqui o grau de competitividade. O grau de competitividade. Mas assim, o menino chegar e ligar, tem que botar esse menino aí na categoria, não. Isso aí. Não. Então, a gente pode cravar que a base é profissional. Com certeza. Pai, se tem uma coisa que eu vou sair do Ceará e vou dizer, rapaz, graças a Deus, isso aí nunca aconteceu. O trocadilho é exatamente esse mesmo, né? Que a base ela é profissionalizada, né? Porque uma frase que eu sempre escuto, rapaz,
pode mentir aqui o YouTube, pode mentir o vídeo, mas o campo... o campo grita, né? O campo não tem moita nem esconderijo. Quando você vê que o menino tá abaixo, assim, é constrangedor, entendeu? Israel, pra gente ir pra reta final, tem um outro assunto também que eu acho legal. A gente tá falando de profissionalização da base, né? E uma coisa que eu acho bem legal do Ceará, e a gente até já conversou em off algumas vezes, acompanho também com outros profissionais que lá trabalham, o próprio Sandro é um deles. O Ceará tem uma espécie de cartilha, né? Não sei, você pode dizer melhor como é que é o nome, tem um documentozinho organizado. Das boas condutas, né? Você fala? Não só das boas condutas, mas de metodologia, né? Documento orientador. Documento orientador. Conta pra gente sobre esse documento orientador, o que é que tem nele, assim, o que é que cada categoria, assim, os objetivos de cada... Não talvez, assim, ficaria muito... Em resumo, um pouquinho. Como é que é esse documento, o que é que... Para você falar aí de cada categoria, cada missão, qual a responsabilidade de cada profissional, enfim. Primeiro, o documento orientador tem sempre uma grande discussão, porque tem a história lá do filme, né? Olha, meu sub-20, meu sub-17, ele vai jogar da mesma forma que o profissional. Ou seja... Né? Aquela história do Ajax. Aquela história do Barcelona, tic-tac e tal. Então tem que ser dessa forma. Me desculpa a palavra, mas isso é uma lorota. Porque no futebol brasileiro que você troca de treinador. Na maioria das vezes troca de treinador. Tu imagina o treinador do vídeo. Rapaz, chega aqui no profissional, treinador que joga mais fechado. Aí eu vou lá. Ó, o treinador do 20. Tem que mudar jogar mais fechado. Aí 4 meses depois, ó, o treinador, chegou aqui o que marca pressão. Tem que marcar pressão. Não existe isso, entendeu? Isso histórias que inventam, né? O documento do orientador, mais do que foi quando o Armando chega em 2019, ele era um cara que pegou ali o Ronaldinho Gaúcho no Grêmio e tudo, ou seja, viveu esses tempos áureos da base. Ele juntou todos os profissionais que trabalhavam no CT. Rapaz, vamos discutir aqui um documento orientador de acordo com a história do clube. Ou seja, o camisa 5 do Ceará pode ser só um camisa 5 de técnica? Não. Camisa 5 do Ceará, ele tem que também saber dar aquela chegadinha, porque faz parte da história do clube. Tem que ter a pegada, né? Tem que ter a pegada. Você respeita a história do clube. Então, você primeiro utiliza a história do clube. Segundo, você vem para a parte metodológica de acordo com a idade. E o que é que eu sempre digo? Meu amigo, você tem que preparar o jogador para todos os cenários. Você tem que preparar o jogador para o mundo. Claro. Então, não pode se restringir a ensinar só de uma forma. É mais ou menos assim o documentário. Mas aí tem as suas particularidades, né? No 13 você aprende, assim, foca numa coisa, o 15 outra. De acordo com a doutrina, né? Com a própria doutrina de acordo com a doutrina e com a idade dos garotos. Iniciação, rapaz, é parte lúdica e parte de fundamento. Do 15 para cima já começa a parte performance, né? Para 2025 a gente pode esperar jogadores que estão vindo aí nesses últimos anos que podem ficar à disposição do Léo. Eu não gosto da pergunta de quem são os principais destaques da base, porque ela é uma pergunta muito cruel. Que às vezes você vai dizer 2, 3 aqui, aí de repente... pode ter o efeito reverso. E às vezes... uma expectativa gigantesca. E tem um outro lá que também tá lá. E hoje, como eles são muito ligados em rede social, meu amigo, se eu falar aqui, o menino já... Eu sou craque. Pois é. E o outro já vai ficar com raiva de você, né? O outro aí não falou meu nome, já vou ser cortado. Ou seja, como eu digo assim, e hoje assim, tá cada vez mais mental, né? O jogador tem que suportar. Mas de forma geral, sem citar nomes, assim, na sua... Você conhecendo o que você vendo o que você conhece lá do dia a dia. Dá pra... Você tem bons nomes, assim, que, esse aqui vai... Sem dizer o nome, assim. Tem gente que pode pavimentar profissional de 25. Eu acho, assim... 25 bem restritos, sendo bastante honesto. Agora, sim, eu tenho uma safra lá de 13, 14, 15. Se eu souber trabalhar, conseguir dar essa calendarização, essa competitividade, tem muita projeção. Trabalho contínuo, né?
Te incomoda um pouco esse excesso de crítica, às vezes, do torcedor? Te incomoda em vários sentidos, em vários aspectos. A hiperexpectativa sobre a utilização dos meninos, tanto pro bem quanto pro mal, assim, pô, quando o time tá mal, aí se bate muito que deveria ter gente da base. Aí quando o time da liga... Aí quando da liga não cobra tanto. Te incomoda um pouco, assim? Ou então quando criticam muito a base? O Manso, assim, torcedor não me incomoda nada. Torcedor é um apaixonado que ele sai de casa, se o time ganhou, ele quer chegar no trabalho e brincar com um colega dele que torce o time adversário. Agora, me incomoda são as pessoas que têm um papel institucional, que têm a prioridade, podem ter o acesso de ir até a base, conhecer o trabalho, perguntar o que é que está faltando, perguntar o que é que pode melhorar, e não fica em casa atirando pedra. Isso me incomoda muito, eu sempre procuro rebater, porque senão vai virando... É uma crítica à imprensa? Não, a imprensa não. Não. Crítica institucional mesmo. Certo, entendi. Não, a imprensa... Não, é uma pergunta mesmo desprendida de qualquer... É crítica mesmo institucional das pessoas. Sim. Então, assim, isso me incomoda e eu procuro rebater, porque é o seguinte, quando é feita a crítica, ela não está criticando o Israel, não. Ela está criticando o cara que trabalha lá na base todo dia, porque muita gente acha que, às vezes, é o mesmo glamour do futebol profissional que tem, mas não. É o cara que chega lá às 8 da manhã e dá o duro e tudo e quer buscar uma oportunidade. E aí eu procuro defender essas pessoas. Mas, assim, a gente tem que aprender a conviver com as críticas, né? Faz parte. Tem mais algum recado que você queira dar em relação à base? Alguma coisa que a gente não perguntou, que, pô, isso aqui eu queria... Não podia sair daqui sem deixar de dar essa palavra. Não, eu acho que, assim, a base a gente tem que agradecer muito, assim, as últimas gestões, né, presidenciais. Tanto o Evandro, que comprou o CT, como o Robson, que pensou toda a questão da estrutura, processo metodológico. E o próprio João Paulo, que vem dando continuidade. E, assim, eu acho que se ele for, caso seja reeleito, também vai focar nesses 3 anos. É o que eu digo assim para o torcedor, que a base é como se fosse seu filho ou aquele irmão mais novo que você gosta. Mas tem que ser bem criado, porque é dali que vai sair os grandes talentos. É isso. Batemos o martelo, né, Caio? Batemos e mantendo o nível lá em cima. O programa é bem bacana para a torcida do Ceará entender como é que se faz categoria de base. E que também dá uma noção de que as coisas elas têm explicações, né? De que tem porquê do que está sendo feito, né? Que não está sendo aleatório ou de uma forma... só porque eu acho mais bonito aqui branco do que cinza. Por exemplo, esse ano eu não estou satisfeito com meus resultados esportivos da base. E uma boa para a gente terminar. E vamos finalizar o ano, vou ter a reunião lá e vou deixar isso claro, entendeu? Mas só que eu não posso caçar as bruxas, não. Vamos fazer o diagnóstico. Por que não aconteceu? Porque depois de uma temporada que tinha sido muito boa, né? Depois de 4 temporadas... Foram algumas temporadas que a última de 23, como vinha uma pancada no rebaixo do profissional, todo mundo imaginava que fosse respondar. A temporada de 23 da base do Ceará foi espetacular. Mas é o que eu digo também. Peraí, meu amigo. Série B, você conseguir fazer aquela temporada de 23, na Série B foi assim. Então, no ano seguinte já é mais complicado. Mas, assim... É isso que eu não posso ser imediatista de porque perdeu. Só porque perdeu, né? Perdeu, está tudo errado. Não, vamos ver aqui. Posso confessar uma coisa para vocês? Eu fico muito feliz. Fico muito feliz quando a gente vê gente que não vai só pelo ganhou ou perdeu. Porque, cara, analisar ganhou ou perdeu, você não precisa ter gestor. Agora, você basta ter um cara que olha o resultado depois e que... É fácil. Eu faço essa análise depois das 48 horas. Porque, assim, depois das 24 horas... Dependendo do que acontecer. Tanto é que, rapaz, não vou falar com ninguém, aí 2 dias depois rapaz, você não acha que poderia ter? Por exemplo, é preciso o gestor respirar, né? Claro.
Até para não fazer bobagem, né? Todos nós, contar até 3 para não... Qualquer coisa da vida. Tem que pensar, ser tranquilo e procurar ver onde é que estão os problemas e o que é que pode melhorar, né? Efraim, se tem uma coisa que mexe com nego é futebol, viu, meu amigo? Não é fácil não. Israel, muito obrigado, de verdade, pelo tempo aí, né, por bater esse papo com a gente e que venham outras, né, outras oportunidades. E como o Caio falou no começo, né, é um momento ótimo porque esse papo já aconteceria independente do acesso ou não do Ceará, mas com o acesso, obviamente, traz todo um aporte. Rapaz, eu vou confessar aqui, o domingo aí o Sport faz 2-0. Meu pai do céu. E o Ceará nada aí, rapaz, eu vou dar essa entrevista. Como é que eu vou, que é que eu vou falar? Esse time não vai sonhar enquanto... Descarregou também a adrenalina, né? É a história do teu amigo que disse que o Ceará você teve muito azar. Aí, pô, o Ceará teve sorte ali, 1 hora, o Rio tem que correr pro mar também, bicho. Mas que bom que foi nessas circunstâncias, porque, obviamente, a projeção ela é muito mais favorável, né, do que o contrário. Você falou aí do 2º ano de Série B, que já seria difícil, imagina o 3º. Ave né? Maria. Mas, enfim, que... Muito obrigado mais uma vez e que você tenha sucesso assim, na sua né, gestão. Ô, Renato, até fazendo uma reflexão, mas também não é porque subiu que tá pronto, agora tem que fazer loucura, não. Tem que pé no chão. É a volta. A volta, tudo tem que sempre tranquilo. Claro. Nem quando perde tá tudo ruim, nem quando ganha, pronto. Agora pode gastar o dinheiro que for. Não pode fazer isso, não. Mas obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí, Caio, Manso, satisfação aqui participar. É isso. A gente volta na semana que vem com mais esse papo, com mais bate-papo aqui no Papo Futebolês. Alto nível, sempre com convidado de primeira aí. E agora de primeira divisão também. Primeira divisão. E avisar a galera que tá terminando os campeonatos, mas a gente tem muita coisa bacana para dezembro, então. A gente não vai, né, vai deixar programa aí até para você passar bacana. O Natal todo acompanhando, Ano Novo, o que você quiser. Efraim vai passar o Papai Noel. Exatamente, ele já vai vestindo de vermelho e branco. Você sabe que esse rapaz é um mala, né? Você tá vendo a roupa, né? Hoje ele tá de preto e branco. Como alguém do Ceará, ele tá de preto e branco. Aí ele tem exatamente esse mesmo kit, vermelho e azul. Quando alguém do Fortaleza, ele vem com essa roupa. Ele tá certíssimo. Eu fiquei feliz. Assim, o diretor de base, ninguém conhece. Né? Aí cheguei na portaria ali, o cara... Aí, diretor da base, porra! Grande abraço pra todo mundo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha o Papo com Futebolês. Valeu!